Voltamos, a gente volta aqui com o João Correia e na sequência também o Valdir Perazzo vai falar do parlamentarismo mais um pouquinho assim, e sobre o semipresidencialismo, que é uma coisa que está sendo discutida agora. Sim. Né? É só assim, para a população que às vezes não teve acesso, poder compreender minimamente. O parlamentarismo ele existe de várias formas. Não existe apenas a eleição do presidente, que é o tutor, e a construção do gabinete, que é o governo, que pode ser destituído, tá certo? A qualquer momento, se perder a qualquer momento, inclusive com moção, tá certo? Com moção de desconfiança do parlamento. Tem vários tipos, o inglês, o francês, o alemão, o grego, etc. Muito bem. No caso do presidencialismo no Brasil, que foi identificado como crises permanentes, nós temos o tal do presidencialismo de coalizão, supostamente colocado pela Constituição de 88. Não. Peraí, digo supostamente, estou dizendo, supostamente colocado. Não tinha nessa quantidade toda de partido. Mas é exatamente onde eu quero chegar. Surgiu em decorrência da Mas eu quero chegar, é onde eu quero chegar. Partidária. Então o que acontece? Osni tem dificuldade de entender. É onde eu quero chegar. Quer dizer, qual foi o grande problema? É que depois da criação do fundo partidário, partidos no Brasil se tornaram pequenas empresas atrás de dinheiro. Nada além disso. Mas, João, uma curiosidade, só você prossegue, antes de passar para o Perazzo. Quando nós defendíamos o parlamentarismo dentro do PMDB, você era presidencialista. Sim, perfeitamente. Por que essa mudança, João? Por que houve? Fácil. Os cabelos brancos. Não, mas eu chego aí importante. Então, o que acontece? Houve uma proposta que o Supremo Tribunal Federal do Brasil é o maior responsável por essa esculhambação de partido que existe no Brasil. Claro. Sim. Tá? Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque houve toda aquela perspectiva da cláusula de barreira, onde você teria 4, 5 partidos e tal, mas aí em nome de uma liberdade, sabe, estúpida, não, tem que ser, aí você vai criando partidos. 37 técnica insignificante. Então, o nego tem que fazer autocrítica. Aí o que acontece? O parlamento, o presidencialismo de coalizão tornou-se, como disse o FHC, um presidencialismo de cooptação. Aliás, ele fez muito isso quando comprou a emenda da reeleição. Ele comprou a emenda da reeleição, o FHC, tá certo? Sim. Então não tem muito inocente nesse processo, não. Sim. Tá? Do meu ponto de vista, hoje, nesse momento, nós estamos vivendo um momento péssimo para o Brasil. Mas nós estamos com a institucionalidade garantida. Sim, nós nunca tivemos na República um período tão longo de estabilidade. Após a Constituição de 88. Perfeitamente. Agora, o que acontece? Ou nós reformamos isto, seja em busca do parlamentarismo, dando tempo ao povo de compreender. E aí eu vou lhe explicar. Eu fiz um debate com o meu querido amigo Sérgio Taboada, em defesa do presidencialismo naquela ocasião. Ele tinha razão e eu estava errado. Ele defendia, e olha, um comunista, defendia o parlamentarismo. Porque o parlamentarismo não existe nada mais capitalista, mais moderno, tá certo? Mais de empreendedorismo, mais libertário do que o parlamentarismo, não existe. Então o comunista estava melhor do que eu. Por quê? Porque tinha essa história do parlamentarismo lá na monarquia, tá certo? E tinha a história do Tancredo Neves. E tinha a tradição que Narciso lembra aqui. Eu quero votar para presidente. Era isso que o povo dizia. Entendeu? Para presidente, governador e prefeito. Presidente, governador e prefeito. Então, hoje, só para concluir, para não estender muito, hoje eu acho o seguinte, nós temos uma oportunidade ímpar. E eu sei que eu vou levar muita pancada, mas graças ao Temer. O Temer está inaugurando algo concreto e objetivo, que é o tal do semipresidencialismo. É isso que eu queria explicação. É uma relação entre o presidente da República e o parlamento. Ah, mas esse parlamento não presta para nada, do ladrão, patife e tal. Arranja outro, meu amigo, para botar. Nós temos esse aí, e é com esse aí que nós vamos ter que avançar. Mas eu tenho uma pergunta a fazer aqui, o Perazzo, que é o seguinte, João. Então, eu acho que esse debate... Me preocupa, Narciso, instalar o parlamentarismo, quer monárquico, quer republicano, que vai depender exclusivamente do Congresso, da Câmara, com esse modelo eleitoral e partidário existente no Brasil. Isso. Não é? Certo. Como podemos chegar a um bom entendimento com isso que está aí?
Não tem outra expressão para usar. Isso que está aí. Eu entendi o Congresso. Eu só queria, se me permite, eu acho até que eu pegaria o gancho ali do que acabou de dizer o João. Isto é, nós estamos, desde 1988, vivendo uma instabilidade. Eu não acho que é tanta, João. Na realidade, de 88 para cá, nós já tivemos 2 impeachment. Então... Nós já tivemos um presidente processado. E estamos vivendo uma crise que ainda não se encerrou. Essa crise começou lá no governo de Dilma e ela ainda não se encerrou, não é? Então, se isso, Astério, fosse no regime parlamentar... Mas as instituições estão funcionando. Estão funcionando, mas né, uma crise muito grave. Nós estamos vivendo uma crise muito grave. Flechas do Janot. Uma crise muito grave, o Astério. Do bambu do Janot. Então, essa é a grande diferença. E eu gostaria de fazer um pequeno esclarecimento didático que eu acho que dá continuidade à nossa discussão. Olha, nós estamos discutindo a forma de governo. Forma de governo seria monarquia ou república? Sistema de governo parlamentarista ou presidencialista? E regime político, democracia ou ditadura, né? Então, esse é o ponto de vista que a gente precisa partir. Agora, eu gostaria de dizer, João, porque eu acredito mais na monarquia, porque ela dá mais estabilidade. Sim, ela dá mais unidade e ela tem um sentido de continuidade. Agora, veja bem, você elege um presidente, ele é uma pessoa improvisada, transitória, é diferente de você preparar um monarca que ele vem de uma hereditariedade às vezes milenar. Mas a pergunta do Osmir é pertinente. Como, a pergunta do Osmir que ele fez, como você estabelecer ou republicano ou monarquista diante de um quadro que nós temos hoje? Ah, sim, mas aí nós precisaríamos... Como é que vocês dão... Não teria... Nós estaríamos exatamente no momento adequado para provocar essa discussão, fazendo uma emenda constitucional. Através de uma emenda constitucional, nós nos transformaríamos ou numa monarquia parlamentar ou numa monarquia... Mas esse modelo presidencial e partidário... Não, mas veja bem, isso, uma reforma, haveria uma reforma mais profunda. Mais profunda. Em alguma coisa... Depois eu vou fazer uma observação. Deixa eu ver se eu consigo ajudar. Tá. Quando Dom Pedro... procura ajudar, não atrapalhar. Quando Dom Pedro I renuncia, abdica do trono... Em favor de Dom Pedro II. Que estava com 5 anos de idade. Sim. Os tutores dele, Bonifácio. até os 14 anos... Porque você sabe que ele foi... Era o Feijó, né? Regência Trina, né? Era o Feijó. Regência Trina. Padre Feijó. A primeira coisa que fizeram foi educá-lo para ser. A criança, desde o berço... Prepará-lo. Desde o berço é preparado para ser um chefe de Estado. Mas deixa eu concluir. Mas no presidencialismo, no parlamentarismo republicano, aventureiro não quer ser presidente da República, João. Os aventureiros querem ser chefe de governo, para meter a mão na bufunfa, para roubar, Aí o que é que acontece? O parlamentarismo republicano, o chefe de Estado também é quem dá garantia ao sistema, irmão. Mas ele é transitório, Narciso. Ele também continua sendo causa de instabilidade. Porque ele está ali passageiramente. Ele é um improvisado, como foi Dilma Rousseff. Por exemplo. Ele é um improvisado, como foi Dilma Rousseff. Olha, nós tivemos... A Europa por inteira, é a região mais evoluída politicamente e economicamente do mundo, por inteira, o que não é parlamentarismo republicano é monarca. As maiores monarquias, as maiores democracias do mundo. Inglaterra, Bélgica, Holanda, Espanha, Holanda, Japão, Austrália, Canadá, Nova Zelândia. Latino-americano. Todas são monárquicas. O Japão não é um bom exemplo não, viu? Todas são monárquicas? Por quê? O Japão era um totalitário. Não. O Império, meu Deus. Não. A Segunda Guerra Mundial, meu irmão. Eu estou falando do Japão de hoje. O Japão que os americanos transformaram numa... democracia. Mas eles não derrubaram a monarquia. Não derrubaram. Mas não mantiveram. Isso era o que a França devia ter feito naquele momento da Revolução Francesa. Era manter a tradição, a monarquia e conjugá-la com o parlamentarismo. E aí a França comete o seu grave erro.
Mas o liberalismo não deixava. Eu estou usando uma expressão A filosofia liberal não deixava nunca. Na França não poderia prosseguir, porque havia uma certa devassidão da monarquia. Mas olha, pegando um pouco a Aquele sua... do come brioche, não tem Não, isso ali apenas era quem desmoralizou, quem queria desmoralizar a monarquia, que eram os revolucionários. A monarquia não deixa saudade, não. Mas veja só. Pelo contrário, olha, nós vamos ter a oportunidade de conversar, inclusive, sobre isso. É claro que num debate desse não temos condições de aprofundar. Mas, olha, uma criança que é preparada, o rei, um imperador, no caso do Brasil, que nós éramos um império, dada a dimensão Estamos continental falando de um bom do Brasil. imperador, que foi Dom Pedro II, mas o pai dele também já não... Não, aí o que Fez acontece? o que era preciso. Por que o imperador tem interesse de que haja estabilidade e permanência em tudo? Porque ele sabe que depois da sua passagem física, quem vai dar sucessão a ele é um filho, é um neto. É diferente de um presidente da República, que ele passa ali, quer se aproveitar ao máximo, porque ele sabe que depois ele só fica 4 anos. É por isso que a como monarquia... chefe de governo não pode se aproveitar. Não, a minha objeção ao parlamentarismo monárquico é que eu acho que ninguém tem o direito de ter o poder dado por Deus. Divino. Ou permanente. Ou permanente. Eu acho que se estamos aqui na Terra para resolver problemas, aí a democracia as pessoas pura. são iguais diante da lei, um pé rapado pode ser deputado, um pé rapado pode ser presidente e tal, e os bons, os grandes, os preparados também podem ser, aliás, o são muito, né? Acho, Astério, na sua pergunta, que é o seguinte, nós temos um regime eleitoral péssimo. Mas João, tu não me respondeu ainda a questão por que tu era presidente. Eu respondi já com reconheceu. Reconheci que o Taboada estava certo. O Taboada estava certo. O parlamentarismo é muito mais moderno do ponto de vista capitalista, do empreendedorismo, etc. E que eu defendi o presidencialismo por conta das diretas já. Eu quero votar para presidente, uma série de elementos. E a história do parlamentarismo no Brasil, ruim. Um desastre. Então, veja só. Nós temos aqui as eleições do ano que vem. Gerais, são as mais gerais. 2 senadores, governador, presidente, ok. Não se pode mais ter dinheiro de empresa. O dinheiro da pessoa física também é limitado. Quem vai mandar nessas eleições é o crime organizado, as facções, o Brasil inteiro. E nunca falta dinheiro para ele? E nunca falta dinheiro vivo, tá? É lá nas bocas e tal. E as igrejas mais recentes, que gostam muito também de falar. Eles vão mandar. Há uma suspeita de que 14% dos vereadores e prefeitos já estejam na mão do crime organizado. Que é isso? Há essas estatísticas. Mas de onde está partindo essa estatística? Está partindo da imprensa, do geral, tá certo? Dos levantamentos das últimas eleições das prefeituras. Em todo o país? Das 5.800 e tantas prefeituras e tal, 14% estariam sob o manto do crime organizado. É um negócio muito grave. Com a proibição que o Supremo também fez, estúpida, procura na Constituição onde é que está a proibição de contribuição de empresa. Não existe isso, eles inovaram. Então, o crime organizado vai mandar bastante. Ora, Astério, qual é a saída que eu acho que nós temos agora no curto prazo? Faz-se uma cláusula de barreira que está rolando. Cria-se o voto distrital misto para 2022. Por que não para o ano que vem? Porque não dá tempo de você pegar os distritos, uma série de elementos que tem dificuldade. Então você coloca isso para 2022. Aí, Osni, nesse meio tempo, você discute com a população, Perazzo, esses 2 temas, a monarquia parlamentarista e tal. Eu acho que esse sabe quem queria isso, deputado João Gomes? Sabe quem queria isso? Entendeu? Discutir com a população a reforma política, sabe quem queria isso? A presidente Dilma. Pois é. Ela queria que a reforma política no Brasil fosse discutida nas comunidades com a população. Mas ela teve 8 anos, Astério, não o fez? Mas ela sempre teve... Por que ela caiu? No primeiro mandato ela teve muito prestígio. Mas por que ela caiu? Sim, teve 2 mandatos. Por que ela Lula teve 2 mandatos. Esse é o problema. Um presidente manda ou pode, mas não pode tudo. Esse é o grande problema. Na realidade... Aí discute. O João disse que tinha uma preocupação porque fez uma espécie de um elogio a Temer. Mas... Então, deixa eu fazer um que eu sei... Então, apaga, meu amigo. Sem nenhuma despreocupação. Elogio a quem? Ao Michel. Ao Michel Temer. Ao reformista. Está vendendo o Brasil. Ao reformista. Não, dá licença. Está vendendo tudo. Na sua visão, na minha não. Está salvando o Brasil. FHC teve 80% de aprovação, bom e ótimo. Vinha de um partido cuja bandeira era implantar o parlamentarismo.
E o que fez? E não o fez. Comprou a emenda da reeleição. Para se tornar monarca. Lula teve 80% de aprovação. 2 mandatos. 2 mandatos Não e não fez. fez. E não fez. Dilma. Você sabia que Dilma, no segundo ano do primeiro mandato dela, ele teve uma aprovação maior do que a do Fernando de Cardoso e Lula? Também não fez. Também não fez. Então, aí onde é que vai meu elogio ao Temer? Com 5% de aprovação popular. No meio a maior crise do Brasil. No meio a maior crise, ele está tendo peito para fazer uma reforma dizer trabalhista. que precisa fazer aquilo que o Brasil está precisando. Deixa eu ir para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco. Terceiro bloco, programa muito bom. Pode sair. Já.